Vereadores realizam a primeira reunião na Sala Bernardino de Campos. Primeira semana de atividades movimenta a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Saiba como estão os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde da cidade no combate à pandemia da Covid-19. Os destaques da semana você confere no nosso resumo. Na reportagem da semana, a cobertura da primeira reunião de trabalhos da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. Os interessados em atuar no quadro administrativo de unidades escolares da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais podem se inscrever para participar do processo de contratação temporária. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico www.contratação.educação.mg.gov.br. Os critérios e procedimentos para inscrição e classificação dos candidatos constam na Resolução 4.474, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais. De acordo com o documento, o candidato à contratação temporária para atuação no quadro administrativo poderá se inscrever para as seguintes funções: analista de educação básica, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional para atendimento nas unidades da Rede Estadual de Ensino Especial, assistente técnico de educação básica e auxiliar de serviços de educação básica. O candidato poderá realizar até 3 inscrições de livre escolha, observando no ato da contratação temporária as normas vigentes para acúmulo de cargos. A inscrição efetivada para o município permitirá ao candidato concorrer às vagas em todas as escolas estaduais localizadas na sede e nos distritos. Agora nós vamos conferir as vagas do CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMG, analista fiscal, tecnólogo em RH ou ciências contábeis, assistente de logística, técnico em química PCD, professor de farmácia, atendente de farmácia, tosador ou tosadora, auxiliar de limpeza do sexo masculino, auxiliar técnico, consultor externo, motorista D. Fonoaudiólogo, técnico em informática, requisitos: curso técnico em informática e 6 meses de experiência. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Mudanças na composição da Câmara dos Deputados em Brasília depois da posse dos novos prefeitos eleitos no ano passado. Veja quem são os novos parlamentares que ocupam as vagas abertas. As eleições municipais de 2020, que elegeram prefeitos e vereadores em todo o país, tiveram reflexo na Câmara dos Deputados. 10 novos deputados federais tomaram posse agora em janeiro de 2021. 8 parlamentares assumem as vagas deixadas por prefeitos eleitos. 2 tomaram posse como suplentes. Os novos deputados titulares são Pedro Vilela no lugar de JHC, Neucimar Fraga no lugar de Sérgio Vidigal, Josivaldo JP no lugar de Eduardo Braide, Aelton Freitas no lugar de Margarida Salomão, Vivi Reis no lugar de Edmilson Rodrigues, Milton Coelho no lugar de João H. Campos, Pedro Augusto no lugar de Alexandre Serfiotes e Ricardo da Carol no lugar de Vladimir Garotinho.
Além disso, tomaram posse os suplentes Marcos Soares e Otávio Leite, que substituem os deputados licenciados Pedro Paulo e Marcelo Caleiro. O diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, acredita que os novos deputados vão ter uma atuação importante. Tanto em razão do perfil, que é bastante diversificado, dos novos deputados, quanto em função da motivação desses novos parlamentares que assumem por um mandato muito curto. Portanto, eles vêm muito entusiasmados, cheios de ideias, de vontade, e provavelmente terão um desempenho superior àqueles a quem sucede nesse momento na vaga de deputado federal. A deputada Vivi Reis tem 29 anos e representa as mulheres do norte do país. Esse nosso mandato, ele tem como expectativa fazer muita luta, muita resistência, mostrar a força das mulheres negras da Amazônia. Isso tem muita relação com a luta antirracista e também em defesa da saúde pública. Falar de saúde pública é falar do povo periférico, que são os principais usuários do SUS. Já o deputado Pedro Augusto pretende abordar o tema da violência urbana. Uma das bandeiras que a gente carrega nesses anos todos é a bandeira pela paz no nosso estado. Infelizmente, o Rio de Janeiro continua manchado de sangue, muito sangue, de pessoas inocentes, como crianças, vítimas de balas perdidas, né? Mulheres que estão morrendo a cada dia, vítimas de bárbaros assassinatos. O feminicídio continua. Nós queremos, de uma vez por todas, diminuir, acabar com a violência no Rio de Janeiro. A seguir, primeira semana de atividades movimenta a Câmara Municipal de Pouso Alegre e mais, saiba como estão os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde da cidade no combate à pandemia da Covid-19. Não saia daí. O mês de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021 é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte. E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Você sabe a diferença entre as justiças especiais e a justiça comum? As justiças especiais cuidam de assuntos específicos. Aqui no Brasil existem 3 tipos de justiças especiais: a do trabalho, a eleitoral e a militar. A justiça comum é aquela que cuida de assuntos que não são contemplados pelas justiças especiais, como, por exemplo, tratar de um divórcio, um contrato de compra e venda que não foi cumprido, pensão alimentícia, dentre outros. Tá vendo? Agora você sabe. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso.
Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Você sabe a diferença entre o sistema eleitoral majoritário e o proporcional? Olha só. No Brasil, nós temos 2 sistemas eleitorais, ou seja, 2 formas de escolher os nossos representantes. Todos os representantes do poder executivo, prefeito, governador e presidente, são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, vence o candidato com a maioria dos votos. Já no poder legislativo, para eleger vereadores, deputados estaduais e deputados federais, o sistema já é o proporcional, exceto para o cargo de senador, que também é majoritário. No sistema proporcional, nem sempre vence o mais votado. É que nesse sistema, busca-se ter representantes também das minorias. Parece complicado, mas não é não, tá vendo? Agora você sabe. A criação da Justiça Eleitoral. Um dos primeiros atos do governo de Getúlio Vargas foi a criação de uma comissão da reforma da legislação eleitoral que resultou no primeiro Código Eleitoral do Brasil. Foi nesse Código de 1932 que se criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais, como alistamento, apuração dos votos. A proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após condenação criminal em segunda instância é uma das matérias que deve se destacar no debate parlamentar em 2021. O texto também prevê a execução de sentenças em segunda instância nas áreas civil, trabalhista e eleitoral. O início do cumprimento da pena de prisão por uma pessoa condenada pela Justiça é uma questão que gera controvérsias. E, ao longo dos anos, já teve várias interpretações pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2009, o Supremo decidiu que a sentença de prisão só deveria ser cumprida depois que o réu esgotasse todos os recursos possíveis, inclusive no próprio STF. Mas, em 2016, uma nova maioria no STF decidiu que o réu poderia ser preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. Em 2019, o Supremo decidiu mais uma vez que a prisão só pode ocorrer depois que não houver mais possibilidade de recursos, o chamado trânsito em julgado. Enquanto o STF ainda realizava este último julgamento, foi instalada na Câmara uma comissão especial para analisar uma proposta de emenda à Constituição que permite executar a sentença, inclusive de prisão, depois da condenação em segunda instância. A proposta transforma os recursos especiais e extraordinários ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em ações revisionais. Com isso, passariam a ser processos novos, iniciados nesses tribunais. As sentenças cíveis e criminais em segunda instância seriam consideradas como já transitadas em julgado e já poderiam ser cumpridas. O relator estendeu o cumprimento da sentença também para as ações trabalhistas e eleitorais julgadas em segunda instância. E acrescentou que a alteração nas regras só vale para os casos novos, não atingindo julgamentos anteriores à mudança na Constituição. O autor da proposta está confiante de que ela será aprovada em 2021 na comissão e nos plenários da Câmara e do Senado, para corrigir o que ele considera uma regra injusta. Atualmente, as pessoas podem postergar suas condenações até o trânsito em julgado na quarta instância. Só ricos e poderosos conseguem postergar suas condenações. Cidadão comum não consegue chegar à terceira e quarta instância e sempre são instrumentos apenas postergatórios. 1% das sentenças são modificadas nas últimas instâncias. Por isso, quando nós
concluirmos que o trânsito em julgado se dará na segunda instância, o Brasil será mais eficiente e não terá impunidade. O deputado Paulo Teixeira diz que já há um excesso de pessoas presas no Brasil e que a proposta fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Nós temos 5 modalidades de prisão que permitem que qualquer um que cometa qualquer crime seja preso. Agora, nós também temos que manter uma porta aberta para que as decisões equivocadas sejam corrigidas. E é por isso que nós defendemos o sistema atual, isto é, a pessoa condenada em segunda instância possa recorrer ou no STJ ou no Supremo para corrigir eventuais equívocos da sua condenação. Hoje nós vamos conversar com a secretária municipal de saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina Pereira, para falar conosco aí sobre a situação da pandemia da Covid-19 aqui no município de Pouso Alegre. Silvia, nesses últimos dias aí teve uma alteração aí na pandemia aqui em Pouso Alegre, né? A população aí não está muito observando as normas como principalmente a aglomeração e o distanciamento, né? Como que está a situação hoje aqui na cidade? A gente tem preocupado bastante, né, com esse efeito aí pós-feriado de Natal e de Ano Novo. E a gente acredita que a gente ainda está vivendo os efeitos do Natal. Mas a gente teve um aumento muito significativo de casos, né? Já ultrapassamos aí os 4.500 casos confirmados. E em toda a região, Lucas, porque é mais que Pouso Alegre, né? Nosso hospital é referência para toda a região. E a gente tem notado aí um volume grande de internações de pacientes de outras cidades também, vindo inclusive de Extrema. Então toda a região tem concentrado um grande número de pacientes internados aqui. Os nossos atendimentos, todo local que é de porta aberta, tem aumentado muito o atendimento e isso nos preocupa. A gente aguarda que nos próximos dias as pessoas tenham consciência, se estiverem com sintomas, fiquem em casa, né? Procure a unidade de saúde, procure o serviço de saúde para ter a medicação, mas respeite o isolamento para que a gente não aumente ainda mais essa taxa de transmissão. Ô Silvia, quais cuidados a população deve ter para evitar a transmissão? Os cuidados básicos são o uso da máscara, a lavagem das mãos e manter o distanciamento. Essas 3 regrinhas são as regras básicas da nossa vida nesse momento. Ô Silvia, a população, a gente percebe aí que nos últimos dias, né, principalmente nas festas de fim de ano, acabaram se reunindo aí. E essa consciência tem que ter, né? As pessoas, elas acabam não respeitando as normas, principalmente ao andar nas ruas sem máscara. E isso ainda continua obrigatório, né? Continua obrigatório e a gente tem que fazer isso não porque é obrigatório. Nós temos que fazer isso porque isso protege a nossa vida e a vida do próximo. Silvia, para a gente encerrar, que orientação você deixa para o telespectador? Que todos possam respeitar essas orientações, as orientações já são conhecidas de todos, e que a gente realmente se preocupe para ter um ano diferente, que a gente possa cuidar da nossa saúde, da saúde do próximo, da saúde da nossa família, respeitando essas regras básicas. Agradeço então a secretária municipal de saúde aqui de Pouso Alegre, Silvia Regina, pela sua entrevista e pela sua participação aqui nos estúdios da TV Câmara. Agora nós vamos conferir o resumo da semana. Vereadores tomam posse em solenidade na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Câmara da cidade tem nova mesa diretora para 2021, com a eleição de Bruno Dias, presidente da casa. Prefeito Rafael Simões e vice Coronel Dimas assinam termo de posse na Câmara. Presidente Bruno Dias reafirma seu compromisso de trabalho pelo progresso de Pouso Alegre. Prefeito Rafael Simões aponta os desafios da nova gestão municipal. Câmara da cidade dá início aos trabalhos em 2021. Mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre se reúne para deliberar as atividades parlamentares. Vereadores realizam a primeira reunião na Sala Bernardino de Campos. Depois do intervalo, vereadores realizam a primeira reunião na Sala Bernardino de Campos. E mais, na reportagem da semana, a cobertura da primeira reunião de trabalhos da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Voltamos já já.
fugir da segurança pública do nosso país? A nossa segurança pública é dividida em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros. Vamos lá. A Polícia Federal, por exemplo, combate o tráfico de drogas, o contrabando. Já a Polícia Rodoviária Federal é responsável pela segurança das estradas federais. Aí a gente tem também as polícias rodoviárias estaduais, que cuidam das estradas estaduais. A Polícia Ferroviária Federal ficaria por conta das ferrovias. Eu digo ficaria porque, apesar de estar na nossa Constituição, ela ainda não foi criada nem regulamentada. Já a Polícia Militar é assim, olha, cada estado tem a sua e fica responsável por preservar a ordem pública. E as polícias civis, além de preservarem também a ordem pública, investigam crimes cometidos. O Corpo de Bombeiro, por sua vez, atua na defesa civil, ou seja, combater, evitar, prevenir e minimizar as consequências de incêndios, enchentes, desabamentos e por aí vai. Tá vendo? Agora você sabe. Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. O mês de janeiro é de recesso parlamentar, o que significa que as reuniões de plenário ocorrem apenas de forma extraordinária. Mas a Câmara está de portas abertas e muitos trabalhos estão sendo realizados. O objetivo para 2021 é incentivar o protagonismo do Museu Histórico Municipal e da Escola do Legislativo, garantindo a ampliação do leque de acesso à cultura e à educação cidadã. E a mesa diretora já desenvolve suas primeiras ações. Diversos assuntos estão sendo debatidos para trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos quanto nas questões administrativas. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, a Câmara vai buscar parceria para conquistar o serviço de emissão de passaporte. E a aposentadoria por meio do CAC já está em estudo para implantação. Além disso, por meio do CAC, o objetivo da Câmara é colaborar na recolocação no mercado de trabalho das pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia. E, é claro, continuar contribuindo com as empresas instaladas na cidade para o preenchimento do seu quadro profissional e o crescimento da economia. Câmara Municipal de Pouso Alegre, o desenvolvimento da cidade passa por aqui. Na reportagem da semana, a cobertura da primeira reunião de trabalhos da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Acompanhe. Na tarde desta terça-feira, 5 de janeiro, foi realizada a primeira reunião oficial entre os membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. O encontro aconteceu na sala da presidência e definiu metas e trabalhos para o ano de 2021. A mesa diretora está composta pelos vereadores Bruno Dias, do DEM, como presidente, Eliselto Guido, do Patriota, como primeiro vice-presidente, Dionísio do Pantano, do PSDB, como segundo vice-presidente, Leandro Moraes, do PSDB, como primeiro secretário, e Miguel Júnior Tomatinho, do PSDB, como segundo secretário. Na reunião, foram debatidos diversos assuntos que visam trazer melhores resultados nos trabalhos do Poder Legislativo, tanto na tramitação de projetos, com a dinamização das atividades das comissões permanentes,
quanto nas questões administrativas. Os objetivos dessa reunião foram estabelecer os planos de trabalho, né, para o ano de 2021, né, colocar a par da comissão todos os processos licitatórios, todos os processos de compra, os contratos em andamento, né? Então eu tomei pé de tudo isso, informei a comissão de tudo aquilo que a Câmara está passando, né, dando uma satisfação para a mesa diretora e também apresentando a equipe gestora aqui da Câmara para a comissão. E a perspectiva é muito agradável, sabe? A gente quer fazer um trabalho honesto, um trabalho muito bem feito, junto com a mesa, junto com os vereadores e a população de Pouso Alegre. A gente está muito animado em fazer um ótimo trabalho, tá junto à população para trabalhar, fazer o melhor possível. Nós estamos muito animados e empenhados em desenvolver um trabalho da melhor forma possível para refletir num bom serviço diretamente para a população. 2021 nós teremos aí inúmeros desafios, mas com toda certeza o empenho e a motivação do time será muito maior e nós vamos lutar para fazer uma legislatura tranquila e que de fato seja uma voz ativa da população aqui na Câmara. Minha expectativa é muito positiva para trabalhar para o bem da população de Pouso Alegre. Né? Esse ano é um ano de muito aprendizado, né? Onde eu vou colocar todas as minhas forças, né, para lutar por Pouso Alegre. Os vereadores de Pouso Alegre tiveram na manhã desta sexta-feira um encontro na Sala Bernardino de Campos. Confira a cobertura completa na reportagem a seguir. De acordo com o regimento interno da Câmara, a primeira sessão ordinária do ano ocorre na primeira terça-feira do mês de fevereiro. Já pensando em dar início aos trabalhos de forma ordenada, o presidente da Casa, vereador Bruno Dias do DEM, se reuniu com os demais vereadores na manhã desta sexta-feira, 8 de janeiro, para falar sobre os principais assuntos que deverão nortear os trabalhos parlamentares neste ano de 2021. A formação das comissões permanentes e a disciplina quanto à periodicidade das reuniões foram alguns dos itens abordados. Além disso, o presidente chamou atenção para a importância da presença parlamentar nas reuniões programadas. A reunião também destacou o incentivo para que a Escola do Legislativo, Museu Histórico Municipal e Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, ganhem divulgação apropriada por meio da setorização do Departamento de Comunicação. O novo presidente do Poder Legislativo chamou atenção ainda para os protocolos de segurança necessários por conta da Covid-19 e encerrou a reunião anunciando imparcialidade da presidência no tratamento aos vereadores. As expectativas são as melhores possíveis, né? Hoje a gente deu boas-vindas a todos os vereadores, apresentou a equipe gestora da casa neste ano, os planos de trabalho da comunicação e da setorização da Câmara. A reunião foi muito produtiva, a gente colheu sugestões, vai, sem dúvida nenhuma, contemplar muitas delas e a gente pretende fazer uma presidência muito serena, muito tranquila e muito profissional. Graças a Deus a gente está aí, né, começando o ano bem animado. Se Deus quiser, vamos fazer um trabalho junto à população de Pouso Alegre, um trabalho de um resultado espetacular, se Deus quiser. A gente está conhecendo a casa, ouvindo muito a população, para que a gente possa fazer um trabalho muito bom nesse mandato. A gente está fazendo uma organização, né? Organizando o gabinete, organizando as reuniões, né? Junto com os assessores, para atender toda a comunidade com muito carinho, né? E atender a toda a população, né? Que eu estou lutando muito pela saúde de Pouso Alegre, quero lutar muito pelos pacientes, né? Quando a gente luta pela saúde de Pouso Alegre, a gente luta por cada paciente, aquele que está na fase que mais precisa da sua vida. Eu estou muito feliz e convicto que faremos um trabalho voltado aos interesses da população. Agora, no mês de janeiro, nós estamos colocando em ordem o nosso gabinete. Viemos aí de 4 anos de muito trabalho, de muito resultado e estou muito motivado que nesses próximos 4 anos nós estaremos trabalhando ainda mais e defendendo os interesses da população aqui na casa, lutando para ser uma voz ativa e representar o cidadão da melhor forma possível. As minhas expectativas são as melhores possíveis, junto com nossos colegas vereadores, sempre trabalhar em prol que é o nosso bem maior, a nossa comunidade. Apesar da dificuldade que a gente vem passando com essa pandemia, mas aí estamos aí novamente retornando aqui nesse mandato e a gente vai procurar ir trabalhar em parceria e levar o melhor para a população.
No primeiro momento é ouvir as pessoas, os amigos e familiares, fazer as primeiras reuniões. Esta fase de adaptação, tenho certeza que, se Deus quiser, estaremos prontos dentro de alguns dias para apresentar as primeiras propostas para toda a cidade. Acredito muito nesse mandato, né, junto aí com novos vereadores, outros vereadores que se retornaram. Tenho certeza que junto aqui, né, vamos dar continuidade naqueles projetos que foram bacanas e acertar alguma coisa que às vezes a gente não conseguiu corrigir nesses 4 anos. Mas se Deus quiser, quem tem a ganhar é toda a população de Pouso Alegre. Vou me empenhar muito, né, com o meu trabalho e tenho certeza que todos nós juntos vamos ser muito fortes aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. O pessoal falou que em janeiro o fluxo é menor por não ter sessão legislativa, mas aí que o gabinete está trabalhando mesmo, juntando todos os dados da cidade para a gente tomar ações que não sejam no escuro, sejam ações fundamentadas. Então é um momento de pesquisa, de estruturação para chegar com qualidade aí, no momento em que tiver ações do Executivo, voltarem às sessões e a gente for votar os projetos, estarmos antenados para todas as ações aí do mandato. Nós já temos aí uma experiência de 4 anos, então estamos reorganizando o gabinete, né, para a apresentação de novos projetos, de novas ações. Eu tenho certeza que será um mandato muito produtivo. Melhor expectativa possível, uma vez que agora eu já chego experimentado no ofício e quero continuar aquela minha linha de trabalho, onde eu penso sempre e atuo dentro de uma lógica de que o legislador ele trabalha para o futuro da cidade, enquanto o executivo trabalha cuidando do presente e o judiciário cuida do passado, né? É claro que o legislador é um fiscal do presente também, alguém que está antenado ao passado, mas o legislador tem a grande tarefa de discutir questões que vão melhorar a cidade amanhã, depois e nas próximas décadas. Estamos vindo de um trabalho expressivo com o número de atendimento à população, estamos readequando alguns passos para podermos atender melhor a nossa população. Então, eu acredito muito nessa nova Câmara, nos colegas, e vamos, assim, buscar atender cada vez mais os bairros do nosso município. O Jornal da Câmara fica por aqui. Agradeço sua audiência, sua companhia e até a nossa próxima edição.